Se o câncer é expiação, como pode ser também genético? Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra, mas o câncer ele não é necessariamente expiação. Todas as experiências que o espírito passa, à exceção da doença mental, podem ser prova, expiação e pode ser missão. A gente realmente tem muito a tendência de enxergar o câncer como expiação, e isso realmente responde por uma boa parte, pela maioria dos fenômenos desse tipo. Mas eu tenho outras circunstâncias, porque espíritos recém-saídos da infância espiritual, ainda vivendo em comunidades que não ainda descobriram a escrita, que estão ainda aprendendo a lidar com o fogo, que vivem numa vida bastante ainda ligada à forma natural da natureza, em estado de natureza, eles também experimentam câncer. Não é muito comum, mas existem episódios de câncer. Ué, e aí, é expiação? Não, existem situações de câncer que são provacionais. Nos seres humanos, ela é bem menos comum. Mas nos animais, todos os cânceres de animais são todos provacionais. Animal não tem karma para ter câncer. Ah, eu sei que um câncer nos ossos dói, é verdade. Mas para os animais, é uma experiência provacional, não é uma experiência expiatória. A grande maioria é expiatória, mas pode ser provacional para os iniciantes e pode ser também missionário. Câncer missionário, como é que pode? Eu decido vir como mãe de determinadas criaturas que possuem um vínculo muito profundo comigo. E nós vamos viver numa determinada região que possui, por exemplo, uma radioatividade muito alta, uma presença muito alta de um determinado composto, césio, tório, urânio, sei lá, composto desse que é radioativo e que eu vi, a minha casa é perto dali, e eu recebo cargas bastante elevadas dessa substância. E isso me provoca um câncer. Mas eu não estou ali por ele. Eu estou pelos filhos que eu vim buscar. Eu reencarnei por amor. E sei que a experiência de viver ali vai me levar provavelmente à desencarnação, mas é o lugar que eu tenho para viver. Ali são os filhos que eu amo. Como diz Plotina no livro 50 anos depois, os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal, porque para eles o sofrimento não é como é para nós. Então, espíritos muito evoluídos podem se submeter a determinados sofrimentos sem que seja necessariamente expiatório. Então, o câncer pode ser expiatório, a grande maioria, pode ser provacional e pode ser missionário. Mas agora vamos para a sua pergunta. Se ele é expiatório, como é que ele pode ser genético? E que uma coisa tem a ver com a outra. Se eu, por exemplo, preciso viver uma determinada experiência, eu sou atraído para uma família que tem características genéticas predisponentes a determinada característica genética que leve ao câncer. E é importante observar que genética não é ciência exata. Trabalha no campo das possibilidades. O que se sabe até hoje é que dentro de um específico cromossomo, eu tenho um gene desse cromossomo que ele predispõe a, sei lá, câncer de colo de útero. Pessoas que têm esse gene, uma incidência de 30%, 40% apresentam. É assim que funciona a genética para câncer. Ou seja, existe
a prevalência em 30%, 40%, o resto não tem. Eu não garanto. Ah, tem esse? Obrigatoriamente vai ter, mas quem tem, tem maior chance. Veja, a genética não é uma ciência exata, porque existe um fenômeno da biologia chamado expressão gênica, em que uma determinada conjunção de fatores genéticos precisam de um gatilho para que ela possa acontecer. E mesmo eu tendo nascido numa família com determinada predisposição, eu não tive a doença, mas os meus irmãos tiveram. Ou o contrário, os meus irmãos não tiveram e eu tive. Então, o câncer, não só ele pode ser provacional, expiatório ou missionário, como ele tem características que são genéticas, mas não são determinísticas. E se eu tiver que passar por um câncer numa determinada circunstância, eu renasço naquele ambiente genético, com aquela família, para obter a carga genética que eu preciso, para que essa determinada situação se manifeste em mim. Mas lembro, genética não garante 100% das possibilidades.